Estamos aqui em mais um episódio do Porquê Fazer Ciência. Dessa vez com o professor Dr. Paulo Costa, mais conhecido no IPPN, na UFRJ, como o professor Paulão. Eu vou pedir para o professor ele apresentar para todos nós um pouco sobre a sua trajetória acadêmica ao longo dos seus anos dedicados à ciência brasileira. Ok. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Bernadette, pelo convite e parabenizar pela iniciativa, né? Sem história não se faz o presente, isso acho que é um consenso, né? Então, a minha vida transcorreu, ela foi feita de encontros não planejados. Então, eu sempre estudei em colégios públicos, estudava no Colégio Visconde de Cairu, no terceiro ano científico, né, do subúrbio, filho de classe média baixa e tal. Então, bom, daqui para frente, o que eu vou fazer na vida? Não sei como é que a coisa vai ficar. E eu tive um professor espetacular, que ele era doutorando no IME, professor Fabiano. E ele me perguntou assim: você vai fazer o que na vida? Eu falei assim: eu acho que eu vou fazer ano que vem, eu vou fazer um cursinho. Eu disse: não, você pode prestar exame, porque o colégio estadual foi antes da ditadura militar, a escola pública valia a pena. Não é que nem hoje, especialmente a secundária está bastante prejudicada. E ele me deu uma bolsa. Mas, puxa vida, uma bolsa do intensivo, e era pela manhã e eu estudava à noite. Os colégios públicos, no científico, chamado científico, era à noite. E o primeiro dia eu encontrei um lugarzinho lá no fundo e sentei do lado de um sujeito chamado Leonardo, né, e o William, o outro, eram amigos, e eu perguntei, falei: pô, vocês vão fazer o quê? Ah, vão fazer farmácia. Ah, tem esse curso? O que é? Eles me explicaram. E eu já tinha feito assim exames para ver qual era a minha tendência, e dava biologia e química. Mas eu gostei. Daí eles foram me explicando, eu comecei a estudar com eles, moravam no Grajaú e tudo. Quer dizer, eu não viria para esse caminho se não fosse esses dois acasos na minha vida. Totalmente não planejado, né? Então, quando eu passo para a faculdade de farmácia, no campo ainda da praia, campus da Praia Vermelha, era um campus delicioso, né? Pô, todo arborizado, piscina, educação física, economia. Eu chego lá em 1969 ainda, num período do regime militar muito agressivo, garoto assim, sem um pouco... Mas fui logo fazendo as minhas amizades e aquilo foi transformador na minha vida. Não vou falar desse outro lado, mas se entrar na coisa científica, né? Então eu via passar uns sujeitos, uns gringos. Esse sujeito, rapaz, era o Paul Baker, era um brancão, altão, o professor Gilbert, tá? Isso tudo, caralho, interessante. Essas pessoas, ver que negócio é esse. Eu fui lá, procurei tudo e quis fazer um estágio no NPPN, conheci o professor Seabra, que era professor de Química Orgânica, a professora Alice Terra. O primeiro dia que eu entrei na aula da Faculdade de Farmácia foi uma aula de Química Orgânica. Professora Alice Terra, já falecida, e ela, depois que acabou a aula, eu falei: esse negócio que eu vou fazer. Porque eu já, nesse período, eu já estava lendo os livros de química orgânica da graduação, eu gostava, par de eletromecanismo, eu já estava um pouco nessa pegada. E depois o Seabra dava um curso de química orgânica avançada, que eu adorava, né? Então éramos 45 alunos, tinha 7 que tinham nota para passar, eu estava entre eles, o resto, e vocês possam fazer o que vocês quiserem. Ajuda um ou outro, eu quero que eles aprendam um pouquinho. Esse pessoal aqui, eu quero ver o rendimento. E o Seabra, fiz muitas amizades com ele também. Quer dizer, então, me levou a um lugar
absolutamente interdisciplinar, para você ter uma ideia, né? O professor Gilbert, quando veio da Inglaterra, na época da guerra, ele tinha feito um estágio na indústria de síntese, porque a Inglaterra estava sem insumos, e obrigou os seus pesquisadores a colaborarem na produção de insumos. Então, ele foi fazer síntese. O cara que era um ás de produtos naturais, um gênio da espectroscopia, e um sujeito de um coração que eu nunca mais vi na ciência. Então, era esse top. Kit Brown gostava de formigas, biologia e tudo. Ele, quando saiu do NPPN, foi para a Unicamp. Sabe qual foi o cargo que ele foi? Professor titular no laboratório de biologia. Ele era químico, vai lá, biologia. Gilbert também com essa coisa interdisciplinar, Paul Baker com as máquinas e tudo. E Seabra, um grande articulador. E da onde vem isso tudo? Vem do Walter. Por isso que é muito pertinente o NPPN se chamar Instituto Walter Morse, porque Walter, em 1954, gaúcho, ele vai querer fazer um pós-doc e foi para Stanford trabalhar com o professor Carlos de Gerassi, um top da linha total, né? Na época eles trabalhavam, o homem que inventou a pílula, é o que dizem dele, e ele estimulou muito essa produção. E Walter volta e começa a trabalhar no Instituto de Química Agrícola. Ele, Otto Gottlieb, o Raimundo Braz Filho andava muito por lá, que ele era uma preciosidade total. Mas aí, né, os militares, eles contribuíram muito, né? Eles foram lá e fecharam o INT, o Instituto de Química Agrícola, assim, do nada. Assim, um pouco atrofiada a mentalidade, né? Então, eles ficaram assim, fazer o quê? O professor Seabra, que já tinha vindo de um estágio na Inglaterra e tudo, ele falou, olha, eu conheço o professor da bioquímica, o Lacaz, vamos arrumar um jeito. E foi o Seabra quem viabilizou nós usarmos o espaço do Instituto de Bioquímica, que é esse aqui, que na época tinha 5 professores. Né? Depois a coisa cresceu e mudou bastante. Então, isso foi uma situação sem precedentes. Eu me senti indo ao exterior quando eu entrei aqui. Né? As pessoas eram muito dadas, muita conversa. Tinha um quadro negro aqui no meio do corredor, a gente fazia as discussões, era muito efervescente. E também nucleou alguns estudantes importantes, porque nos anos 70 há um acordo chamado Acordo McDown, que é do Brasil com o capital americano, que eles queriam abrir para implementar as nossas universidades e vender os produtinhos dele, aquela história, sabe como é, né? Aqui e ali, mas enfim. Eles deram uma verba para contratar professores. Então, o primeiro grupo aqui não foi concursado, ele foi indicado. E aí é que está o Seabra. Ele só indicou bons. Não tem um sujeito indicado daquela época que você possa dizer, puxa vida, é um pé rapado, não deu para nada. Ele tinha uma visão muito grande. Até eu me lembro de outro fato, que a Unicamp foi construída assim. O Zeferino Vaz, quando foi construir a Unicamp, ele tinha um certo trânsito com os militares, ele falou, você faz a melhor universidade. E ele ligava para as pessoas, o cara está em Brasília, não sei o quê, professor titular, tu ganha quanto? Uma moeda qualquer, 5. Ah, mas se você quiser formar o grupo da Unicamp, a gente te paga 8. E a Unicamp, no meu ponto de vista, é a melhor universidade brasileira, talvez circundada ali pela USP e tudo. Também foi a coisa criada assim, sabe? Então, com responsabilidade. Eu, por via das dúvidas, fiz 2 concursos. Aprovado nos 2, a jogar na minha cara, jamais.
eu entrei por concurso, mas eu entrei mesmo, fui por indicação. E isso, Ângelo também entrou nessa época. Antônio Jorge não pegou essa fase, ele ainda não tinha o título, senão ele teria pego também. Quer dizer, então isso tudo nos colocou aqui num ambiente muito interessante. O Ângelo logo se tornou, até o apelido dele era Otinho, porque ele seria um segundo Otto Gottlieb, podia ser Valtinho também, com todo o merecimento, né? O Ângelo teve uma carreira exuberante em química de produtos naturais, a parte de síntese veio o Jaime Rabi, que foi meu orientador, era uma preciosidade. E o Gilbert montou dentro do NPPN, isso quando nós viemos da URCA para cá, lá embaixo, sabe, entre a sala de aula e aqueles laboratórios da Tel da Vera, era tudo laboratório de biologia. Então, tu vê a interdisciplinaridade, mas é o seguinte, a biologia fazia os testes e eles trabalhavam com barbeiros, eles iam para o campo. E a ideia é que eles testassem inseticidas e os nossos produtos e tudo. Mas nesse meio termo, o Gilbert recebe um convite para trabalhar em Campinas. Qual era o nome da firma? Agora me passou aqui, era uma firma de capital misto para desenvolver produtos. Ele queria era fazer coisas. Ele foi para lá trabalhar em síntese e deixou a coisa aí. E aí dali começou a queda, né? Porque o Alfredo, com metade do espaço ocupado, não tinha uma produção. Estou falando do trabalho dele, que era bom, mas nenhuma produção para que a gente aproveitasse, sabe? A CAPES não queria nem ver aquilo, porque não era nosso. Então, nós perdemos. Depois, Vitor veio dos Estados Unidos, nós não conseguimos sediá-lo aqui. Carlos Roque, tivemos muitas perdas, mas aí não é por culpa, é que é a vida, né? As pessoas não ficam presas a um destino o tempo todo, né? Então a gente teve uma evolução, a geração mais velha foi-se, primeiro para a aposentadoria, depois não sei para onde, foi todo mundo. Então nós ficamos com a responsabilidade de responder por isso. E agora, a segunda geração, da qual faço parte eu, professor Antônio Jorge, professor Parente, e infelizmente a professora Sônia Costa, que não está por aqui, nós fomos a segunda geração. A gente segurou a peteca, vamos falar assim, de uma maneira bem popular. Mas depois foi ficando mais difícil para as gerações mais novas, porque nós tivemos uma cobertura, né? Eu dividia meu escritório com o professor Jaime Rabi, um sujeito de um conhecimento. Então a gente trocava figurinhas, vamos dizer assim, aprendi muito com ele e tal. E isso foi muito importante para todos nós. E quando, por causa do Vitor não ter sido assimilado, o Ângelo perdeu o interesse, saiu para o IQ, o Eliezer foi para São Carlos, havia uma outra pessoa que está me faltando agora que também não ficou, e nós tivemos então um braço duro, mas felizmente, né, agora nós temos uma terceira, uma quarta geração que tem pessoas com gabarito suficiente para que isso aqui não deixa de ser um lugar de referência. Agora, evidentemente, eu penso assim que ser o NPPN daquela época, nem pensar. Mas nem o NPPN, nem o Instituto de Química, nem a Universidade de Stanford seria aqui, nada. Aquilo foi único, sabe? Foi um ponto assim na vida nacional. O NPPN era falado no Brasil inteiro, né? Por causa dessa dinâmica que ele implementou. Então isso foi muito, 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 muito positivo, esse ensino interdisciplinar e que nos gerou isso que nós somos, né? Grupos de produtos naturais, eu faço síntese, faço química medicinal, eu gosto de mecanismo de reação, não abro mão de fazê-los, eu tenho meus interesses, outros têm outros,
e o que precisamos é agora resgatar com mais força a união, que é para poder fazer face aos desafios, né? Porque hoje, enquanto que naquela época todo mundo queria vir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, hoje você tem a pós-graduação espalhada no território nacional. Então é muito mais difícil. E nós, como somos um instituto sem graduação, a gente leva uma desvantagem nisso, né? Maravilha, professor. Quais foram os grandes desafios que se deram para que o senhor pudesse manter a estrutura do laboratório e do trabalho do senhor aqui no IPPN, na UFRJ? Olha, os desafios, eles foram, devo logo de cara colocar, minimizados pela grande estrutura do NPPN, né? As pessoas foram solidárias. Quando eu terminei tese e tudo, eu vou fazer o quê? Com que? Não, o almoxarifado é de todo mundo. Então, eu até 4 anos depois do doutorado, eu não tinha um tostão. Então, o NPPN literalmente sustentou tudo que eu fazia e apoiou, e assim foi com outros jovens também. Quer dizer, então, eu não posso esquecer essa parte. Mas logo depois disso, aí eu fui batendo as minhas asas, né? Aí pegando um PADCT, um Pronex e tudo, e esses foram desafios muito grandes, porque aí você passa a competir num universo nacional, né? E você precisa ter cuidado, tem que ter um currículo forte, não pode ser uma pessoa que não vai aos congressos, que não vai a coisa nenhuma, que ninguém conhece, há todo uma situação, né, que leva você a poder batalhar pelos recursos, porque sem recurso não há condição. Enquanto o NPPN pôde, todos os professores não têm nada a reclamar, mas não havia, sabe, esse mais do que aquele, todo mundo que precisava usava. Mas, inclusive, nós não éramos, eles não eram, eu era estudante, eles não eram professores, eles eram contratados da FINE. Foi esse acordo McDown, né, que todo mundo virou professor. Quer dizer, então, o lance é estar colocando projetos com insistência, sobretudo quando são negados, entender bem a natureza das críticas, né? E procurar, às vezes, colegas mais experientes que possam dizer, pô, como é que seria um encaminhamento aqui para que eu pudesse sair dessas restrições, porque um novo botar a cara para fora da água é difícil, né? Depois que aí já liberou o nariz e a boca, aí você pode respirar e vai fazendo o teu, mas até esse passinho é complicado. Qual a mensagem o senhor poderia deixar para as novas gerações, para os jovens que estão ingressando na sua carreira científica? Bom, eu diria inicialmente que o estudante tem que reconhecer que a interação orientado-orientador é simbiótica. Então todo mundo tem a dar, né? Um orientador despreparado é trágico. Agora, um aluno desinteressado é tão trágico quanto, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Então, o estudante deve pensar, pô, estou no lugar que eu gosto, o lugar científico, a área, não estou falando das pessoas. As pessoas também têm que ser consideradas, mas em um segundo momento. Então, primeiro é isso, pô, estou na área, eu gosto disso, o laboratório me agrada e tudo. Aonde que eu posso crescer e trocar com o seu orientador o máximo possível, porque ele vai estar sempre conhecendo oportunidades, podendo no papo do dia a dia ele fazer orientações muito, muito importantes, né? Você, por outro lado, se você não tem nenhuma afinidade com aquele lugar que você está, por favor, saia. Não se constranja de fazer uma coisa que não vale a pena, né? Você precisa
Agora, isso no melhor dos casos, a gente tem que viver e tudo. Mas eu acho que é o ideal, trabalhar numa coisa que você escolheu, respeitar o trabalho e procurar entendê-lo, né? Entendê-lo com profundidade. E aí você é o do domínio. Quando os estudantes aqui, depois que a gente discute bastante tudo, eu, o Guilherme, bom, depois eu vou falar uma outra coisa, mas quando eles vão fazer a apresentação deles, a gente já discutiu aqui, já botou o dedo em todas as feridas, né? Que é para o sujeito e ele se interessar, ver que a gente também cuida deles. Por quê? Se eles fizerem mal, eles estão descuidando de mim ou do Guilherme. E para finalizar essa história, eu devo dizer que eu me aposentei, né? Tá fazendo agora perto de um ano, e o professor Guilherme Calef, que foi o último concursado do NPPN, ele fez o doutorado comigo, e os alunos que estão no laboratório a partir de agora, nós estamos fazendo uma partilha. Eu falei, eu vou dar um pouquinho que eu ainda tenho de condição e você pega esse barco aí. E só tem uma coisa que você não deve fazer e que ele vem levando a sério: não seja meu espelho. Pega um pedaço da imagem, mas a outra você carimba diferente. Eu estou muito satisfeito com a capacidade dele de liderança, de didática, e eu acho que vai ser um novinho que vai contribuir com os mais sênios para botar essa coisa para frente.